Senhoras e senhores, vamos dando continuidade então ao nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Nós estamos estudando direito penal, vamos estudar um pouco mais adiante execução penal, vamos estudar também legislação especial penal e tratados, convenções, normas internacionais de direitos humanos. Isso tudo é muito importante, são conteúdos muito cobrados nesse tipo de concurso. Como a gente falava anteriormente, a Constituição é uma norma muito importante em termos de direito penal. Nós temos uma noção da Constituição como aquela norma que se encontra no alto da pirâmide, no topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Há um grande pensador do direito que criou essa figura aí da pirâmide. Hans Kelsen coloca a Constituição no topo da pirâmide. Isso significa que a Constituição influencia todas as normas infraconstitucionais, todas as normas ordinárias, e todas as normas ordinárias devem obedecer os conteúdos da Constituição, não podem contrariar a Constituição. E no nosso campo aqui do direito penal, isso não é diferente. O Código Penal, a Lei de Execução Penal, são normas ordinárias, normas infraconstitucionais, que devem obedecer os preceitos da Constituição. E um preceito importantíssimo, trazido pela Constituição de 88, é o princípio da individualização da pena. A gente observa no inciso 46 do artigo 5º da Constituição, ali a gente encontra um texto que consagra expressamente esse princípio da individualização. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aí vem falando das penas permitidas no ordenamento brasileiro: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Eu queria chamar a atenção para esse princípio aí estabelecido, individualização da pena. Decorre de um outro princípio, que é o princípio da responsabilidade pessoal, que está no inciso 45, um inciso antes desse que a gente acabou de mencionar aqui. Esse inciso 46 diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. A obrigação de reparar o dano e tal, decretação de perda de bens, poderá atingir os sucessores, os herdeiros, mas a pena privativa de liberdade, por exemplo, não vai passar nunca da pessoa do condenado. É o princípio da intranscendência, o princípio da responsabilidade pessoal. Bom, então quando a gente fala de individualização da pena, a gente precisa compreender que a individualização da pena se estabelece em 3 momentos. Um primeiro momento, quando o legislador, lá na norma penal abstrata, quando tipifica um crime, estabelece uma pena maior para um crime mais grave, uma pena intermediária para aquele crime de gravidade média, e uma pena menor para o crime de menor potencial ofensivo. Ali já começa uma individualização da pena. Ou seja, de uma maneira abstrata, né, um indivíduo que cometeu uma conduta mais grave receberá uma pena mais grave, o que cometeu uma conduta menos grave receberá uma pena menos grave. Então, nesse momento, dessa escala de proporcionalidade, nós já temos aí uma certa individualização da pena. Um segundo momento ocorre quando o juiz aplica a pena a um caso concreto ou a um indivíduo concreto. Ali, o juiz precisa analisar as condições pessoais daquele indivíduo. Então, nós podemos ter, num mesmo caso, indivíduos que praticaram o mesmo crime que vão receber penas diferentes. Às vezes, num crime de tráfico de drogas, por exemplo, 2 indivíduos processados. Um é reincidente, ele poderá receber uma pena maior do que aquele outro que for primário. Então, no momento da concretização da pena, no momento da aplicação da pena ao caso concreto,
nós temos também uma forma de individualização da pena atendendo ao princípio constitucional. E, num terceiro momento, na fase de execução penal, no cumprimento da pena, também se aplica a individualização da pena. De acordo com o mérito ou demérito, um indivíduo pode progredir mais rápido do que o outro. Às vezes eles cometeram o mesmo crime, receberam a mesma pena, foram presos no mesmo dia. Mas um cumpriu a pena com bom comportamento, não praticou falta grave. Esse vai ter a sua progressão de regime antes daquele outro que praticou falta grave. Então isso é também uma forma de individualização da pena, já aí na fase de execução. Então, nesse momento, é importante a gente fazer também algumas distinções. A gente vai ver ali, às vezes, pessoas cumprindo determinadas imposições da justiça em determinados processos e, aparentemente, vai ser tudo a mesma coisa. Você vai ver lá, o sujeito está indo assinar lá no fórum, ele está sendo obrigado a não frequentar determinados lugares, não frequentar bares, não frequentar casas noturnas. Aparentemente, é tudo a mesma coisa, mas nós podemos ter aí institutos jurídicos diferentes, situações diferentes para cada um. E nesse momento eu vou passar para vocês aí as diferenças, por exemplo, da transação penal, da suspensão condicional do processo, do acordo de não persecução penal, da sursis e do livramento condicional. Ou seja, são situações diferentes que aparentemente podem nos dar uma ideia de que é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque o indivíduo não está encarcerado, porque ele está indo todo mês no fórum, porque ele está tendo que cumprir determinada obrigação. Bem, primeiramente, a gente fala da transação penal. A transação penal é um instituto despenalizador, que quer dizer o seguinte: ao invés de aplicar pena, é dada ao agente da infração penal a oportunidade dele fazer um acordo com o Estado ou com a vítima. A transação penal, ela foi instituída pela Lei 9.099, de 1995, que criou os juizados especiais criminais. A transação penal ocorre numa fase preliminar do processo criminal perante o juizado especial. Ali é oferecido à pessoa que foi parar ali, né, acusada de ter cometido alguma infração de menor potencial ofensivo, é oferecido a ele um acordo. Primeiramente, é preciso observar que a infração de menor potencial ofensivo, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, é aquela cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Então, ele tem que se enquadrar primeiro nesse critério objetivo. Chamado ao fórum, ele recebe uma proposta do representante do Ministério Público de uma conciliação, ou para prestar uma prestação pecuniária, pagar uma prestação pecuniária a um órgão do Estado ou a uma entidade assistencial, ou então realizar uma composição civil dos danos, uma composição dos danos civis provocados pelo delito. Se for um dano material, se for uma lesão corporal, pagar um tratamento, pagar um remédio para a vítima. Bom, feito isso, ele cumprindo essa transação, feito esse acordo, cumprindo essa transação, fica livre do processo e a punibilidade é extinta. A mesma Lei 9.099, no seu artigo 89, criou uma
uma possibilidade também de um outro acordo, desta vez para os crimes com pena mínima igual ou inferior a 1 ano, mesmo a pena máxima sendo superior a 2 anos. Então, para crimes mais graves do que aqueles outros considerados de menor potencial ofensivo, em que a lei admite a transação penal. Nesse caso, podemos chamar de médio potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena mínima é inferior, é igual ou inferior a 1 ano, mas a máxima pode ultrapassar os 2 anos previstos para aqueles crimes em que a lei admite a transação penal. Então, o que é a suspensão condicional do processo? É mais um acordo proposto ao agente da infração penal. Ao invés dele responder um processo e depois cumprir uma pena, ele concorda em se submeter a uma série de condições por um período que vai de 2 a 4 anos. Às vezes, reparar o dano, pagar uma prestação pecuniária, não frequentar determinados lugares, comparecer mensalmente ao juízo para informar e justificar suas atividades. Ele fica submetido a isso, mas antes mesmo de ser processado. Ele nem recebeu ali nenhuma pena. Isso é chamado de suspensão condicional do processo. O processo ele é suspenso mediante condições. Então, isso é definido pela sigla SUSPRO, o chamado SUSPRO. Recentemente, o pacote anticrime trouxe uma inovação, chamado Acordo de Não Persecução Penal. Pacote anticrime, a Lei 13.964. Ampliou as possibilidades de acordo. Esse acordo, agora, é possível para crimes com pena mínima inferior a 4 anos, sem limite de pena máxima. Basta que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, e a pena máxima pode ser lá 7, 8 anos, não importa. O crime sendo praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, contrabando, descaminho, receptação, é possível que se faça um acordo de não persecução penal, que é muito semelhante à suspensão condicional do processo. Esse acordo ele é proposto pelo titular da ação penal, que é o Ministério Público. O Ministério Público pode chamar, ele é um pouco mais complexo do que a suspensão condicional do processo, porque depende do Ministério Público analisar a conveniência desse acordo. Já deve existir nos autos da investigação uma confissão formal e circunstanciada da prática da infração, ou seja, a autoria é incontroversa, porque o réu já confessou. E o Ministério Público pode, então, chamar esse réu e propor a ele algumas condições que ele deverá cumprir e, deste modo, não oferecerá contra esse investigado a denúncia, não iniciará a ação penal. Isso está previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal. É uma inovação do pacote anticrime que permite a chamada solução consensual, a solução através de um acordo, para crimes que não se enquadrem na suspensão condicional do processo e nem na transação penal. A princípio, você pode ver lá alguém cumprindo algumas determinações e você aparentemente não vai ver diferença, mas ele pode estar cumprindo um acordo de não persecução penal ao invés de uma suspensão condicional do processo, ao invés de uma transação penal. Bem, nessas 3 situações não há condenação. A pessoa não sofreu condenação. O processo não foi adiante. Ela cumpriu, permanece sendo considerada uma pessoa primária. Não haverá
uma anotação de condenação em sua ficha, em sua folha de antecedentes, na sua certidão de antecedentes criminais, não vai constar nenhuma anotação de condenação, porque nessas soluções, na transação penal e na suspensão condicional do processo, previstas na Lei 9.099 de 95 e no Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, nós não teremos condenação do indivíduo. Então, são 3 hipóteses em que não haverá a condenação do agente. Nós temos 2 outras situações, aí sim, para pessoas que foram condenadas, para hipóteses de condenação. Uma delas é a sursis, suspensão condicional da pena. Sursis é um termo em latim, não é uma sigla de algum nome um pouco mais extenso de algum instituto de direito penal. É um nome em latim que define a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena, como o próprio nome já diz, nós temos um indivíduo condenado, um indivíduo que recebeu ali uma sanção penal, uma condenação, e na sentença o juiz resolve suspender a pena privativa de liberdade, impondo uma série de condições àquele condenado. Ele poderá fazê-lo quando a condenação não for a uma pena superior a 2 anos. Então, suspende a pena por um período de 2 a 4 anos, em que ele terá que cumprir uma série de condições muito semelhantes às dos demais institutos, como a proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca, comparecimento pessoal, obrigatório, mensal ao juízo da comarca para informar e justificar suas atividades. A sursis, né, suspensão condicional da pena, está prevista do artigo 77 até o 82 do Código Penal. A princípio, então, ela se aplica às condenações, aí nós já estamos falando de condenação, não importa a pena em abstrato, mas a pena em concreto, a condenação, a princípio, não superior a 2 anos. Mas o parágrafo 2º do artigo 77 amplia isso para condenações até 4 anos, né, quando o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Ou seja, mesmo a condenação sendo acima de 2 anos, não ultrapassando 4 anos, não sendo superior a 4 anos, nós temos aí uma possibilidade de concessão da sursis, chamado sursis etário, ou seja, para a faixa etária de condenados maiores de 70 anos de idade, o sursis humanitário para condenados que estão com problema de saúde, né? Sursis etário ou humanitário, previsto no parágrafo 2º do artigo 77. Bem, o condenado, né, nesse caso, ele foi condenado, mas ao invés de cumprir a pena, o juiz suspende a pena. Ele fica sujeito, então, a uma série de condições e, evidentemente, quando essas condições elas forem descumpridas, o juiz poderá revogar a sursis e ele ser obrigado, né, ser imposta a ele o cumprimento efetivo da pena. O artigo 81 traz essas hipóteses de revogação obrigatória, se ele for condenado por sentença irrecorrível por crime doloso, se ele não reparar o dano, né, não pagar a pena de multa, tendo condições, sendo solvente, né, tendo dinheiro para isso, e se ele descumprir aquelas condições, né, previstas, aquelas condições gerais para
né, que são impostas a todos os beneficiados aí pela Sursis. Também esse artigo 81 estabelece uma situação de revogação facultativa, né, ou seja, que fica a critério do juiz quando há um descumprimento daquelas condições básicas, né, de frequência em determinados lugares. Por exemplo, proíbe o sujeito de frequentar bares, ele é flagrado num bar, né? O juiz pode, nessa circunstância, optar por revogar ou não a Sursis ou dar apenas uma advertência. Enfim, o que a gente precisa é saber que a Sursis se diferencia da SUSPRO, suspensão condicional do processo, se diferencia da transação penal e se diferencia do acordo de não persecução penal, porque a Sursis é imposta após a condenação. A pessoa é condenada e o juiz, ao invés de impor ali o cumprimento da pena privativa de liberdade, concede esse benefício ao acusado, o benefício da Sursis. E a diferença da Sursis para o livramento condicional se encontra nisso aí também. O livramento condicional já é uma etapa final, é a etapa derradeira do cumprimento da pena. O indivíduo passou pelos regimes fechado, semiaberto, aberto, e no final do cumprimento da pena, ele poderá usufruir do livramento condicional. Enfim, ele vai ser solto mediante condições. Diferentemente da Sursis. Na Sursis ele nem chega a ser preso. No livramento condicional ele passou pela prisão, ele ficou preso durante um determinado período e chegou num ponto em que ele cumpriu um determinado tempo da pena, em que ele foi constatado o seu bom comportamento, foi constatado ali que ele é merecedor, que ele teve méritos no cumprimento da sua pena, ele então é liberado sobre determinadas condições. Bem, nós vamos ter alguns critérios, por exemplo, para usufruir do livramento condicional, a pena recebida pelo agente deve ser igual ou superior a 2 anos. Então, se a condenação é inferior a 2 anos, não vai ter direito a livramento condicional. É um critério estabelecido objetivamente pelo legislador. Apenas naquelas circunstâncias em que a condenação for superior igual ou superior a 2 anos de pena privativa de liberdade. Até porque uma condenação inferior a 2 anos, na maioria dos casos, estaria fazendo jus à Sursis e nem seria necessário cumprir a pena. Mas se houver uma situação em que o indivíduo, mesmo recebendo essa pena menor de 2 anos, ele não teria direito a nada, nem mesmo a Sursis, ele teria que cumprir, por exemplo, um regime, dependendo da situação, aí, até mesmo poderia ser um regime fechado, ele nessa pena não teria direito a livramento condicional. Apenas nas condenações igual ou superior a 2 anos. Então, o artigo 83 estabelece ali, né, o critério temporal para a obtenção do livramento condicional. E o critério é esse: 1/3 da pena, quando o agente for primário e tiver bons antecedentes. A partir de 1/3, ele poderá ter direito ao livramento condicional. Metade, se ele for reincidente em crime doloso. Também é preciso analisar os requisitos, chamados requisitos subjetivos, relativos ao comportamento durante a execução da pena. Se ele se desempenhou bem no trabalho, se ele não criou problemas, se ele não teve falta grave, se ele reparou o dano, né, salvo não havendo condições.
No entanto, nós temos agora uma nova regra que veio com o pacote anticrime. Depois, quando a gente for estudar a lei de execução penal, a gente vai voltar nesse assunto, mas eu já posso deixar isso aqui para vocês. Um outro requisito que foi colocado pela lei agora é o seguinte: ele não pode ter falta grave nos 12 últimos meses. É um critério objetivo também analisado. E para o crime hediondo, previsto na Lei 8.072/90, nós temos essa Lei 8.072/90, é a lei que define os crimes hediondos ou equiparados. Ali nós temos tortura, tráfico de drogas, o homicídio qualificado, extorsão mediante sequestro seguida de morte, latrocínio, enfim, todos os crimes que são considerados aqueles mais graves, né, são os chamados crimes hediondos. Então, é só você ir lá e ver a relação que está lá na Lei 8.072/90. Para esses crimes, os crimes hediondos, o critério para livramento condicional é de 2/3. O requisito objetivo a ser atingido pelo preso, né, por aquele que está cumprindo pena, é de 2/3 da pena estabelecida. Só depois de 2/3 ele terá direito ao livramento condicional. Nós temos também uma regra muito importante com relação ao livramento condicional em crimes hediondos, que foi estabelecida agora recentemente também pela Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Com relação aos crimes hediondos, com resultado morte, crime hediondo com resultado morte, passou a ser vedado o livramento condicional. Passou a ser não permitido o livramento condicional. Aquele agente que praticou crime hediondo com resultado morte não tem direito a livramento condicional. Isso é muito importante, é uma regra recente, é uma regra nova e muito importante. O que seria um crime hediondo com resultado morte? Podemos citar o homicídio qualificado, podemos citar o roubo com resultado morte, que é o chamado latrocínio, podemos citar extorsão mediante sequestro com resultado morte. São crimes hediondos, a tortura com resultado morte. Esses crimes, quando produzir a morte, evidentemente que no homicídio sempre há o resultado morte, mas nos demais crimes pode ser que não ocorra o resultado morte. Mas ocorrendo o resultado morte, nesses crimes hediondos, nós teremos aí uma vedação do livramento condicional. O livramento condicional simplesmente não será permitido para esses casos. Bem, o Código Penal estabelece também regras para a revogação do livramento, ou seja, o preso ele pode perder o direito ao livramento condicional se ele cometer crime durante a vigência do benefício, se ele for condenado por crime anterior à ocorrência do benefício, né? São os casos de revogação obrigatória. Os casos de revogação facultativa são aqueles casos em que o juiz pode optar por manter o livramento condicional, quando, por exemplo, ele deixar de cumprir as condições, ou ele for condenado por uma simples contravenção ou por um outro crime que não imponha a pena privativa de liberdade. Nessa circunstância aí, o juiz pode optar por não revogar o livramento condicional, aplicar apenas uma advertência. Bom, quando revogado o livramento condicional, ele não poderá ser novamente concedido, salvo quando a revogação resulta de condenação por crime anterior àquele do benefício. E não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Então, quer dizer, o artigo 88, né, ele traz regras específicas para o efeito da revogação do livramento condicional,
que a gente precisa observar isso aí. Ou seja, quando a pessoa, quando se chega a esse ponto, né, de revogar um livramento condicional, é porque o agente, ele demonstrou, né, que não é merecedor daquela confiança, ele quebrou aquela confiança que lhe foi concedida. E, evidentemente, no sistema de direito penal, no sistema de execução penal, sempre que há uma demonstração de quebra de confiança, sempre que há uma falta, há uma sanção, há uma punição. Nesse caso aqui, a punição seria a revogação do livramento condicional. Bom, espero ter esclarecido essas diferenças, essas distinções. Recomendo a leitura do nosso material de apoio e a leitura também da legislação. Vai lá na Lei 9.099, dá uma lida, vai no Código de Processo Penal, no artigo 28A, dá uma lida lá também. Vai no artigo 77 e leia a respeito da sursis até o artigo 82. Vá ao artigo 83 e leia a respeito do livramento condicional até o artigo 90. Bom, nós vamos encerrando essa aula aqui e espero que você continue conosco. Vamos prosseguindo aí nos nossos estudos. Esse é o nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais.